Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do nono ano. Lembrando que a nossa aula de hoje é uma continuação da aula passada. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver relação entre os recursos multissemióticos 2. Mas por que essa relação com os recursos multissemióticos? Aliás, o que são recursos multissemióticos? Lembrando que na aula passada nós falamos que a comunicação, certo? Tanto a questão oral quanto a escrita, a gente usa recursos multissemióticos, ou seja, não só o escrito, não só o falado, outras linguagens. Por exemplo, você, estudante que vive conectado no mundo da internet, com a mídia aí, sabe muito bem que a fonte, a letra, o tamanho da letra, tudo isso dá um sentido, uma significação ao texto. Mas antes de entrarmos nos recursos multissemióticos, trago para vocês um pensamento. Acompanhem comigo. Vamos lá. Primeiro, dominar a linguagem nos torna capazes de expressar o que sentimos e colabora para que entendamos os sentimentos dos que estão à nossa volta. Quer dizer, dominar a linguagem nos torna mais conscientes de quem somos e de quem são as pessoas com quem convivemos. E termos essa consciência torna as nossas relações afetivas, familiares e sociais mais ricas, harmônicas e profundas. Então, é de Guilherme Mellin. Por que essa reflexão? Porque fala dominar a linguagem e lembra multissemiótico, como nós veremos, justamente é o que? São as várias linguagens, não só a linguagem oral, quanto a linguagem escrita, mas o tamanho, a fonte, a cor, lembra a propaganda, a publicidade, tudo isso usa os recursos multissemióticos. E vamos prosseguir. Olhem aí na tela. Na tela nós temos uma outra reflexão. Dessa vez, trago para vocês uma imagem. Olha aí, um cidadão, uma pessoa ou um jovem que está diante de quê? Televisão, rádio, jornal. Então, a questão da linguagem e lembrar que o mundo da internet, vocês, estudantes, conhecem bem que ele usa muito o que? É o recurso multissemiótico, o texto linkado, o hipertexto, os símbolos, os ícones, tudo isso comunica as cores. Então, multissemiótico. Grave bem que a gente discutiu isso na aula passada. É só observar aqui no EducaPE que você vai encontrar esse material. Então, recursos multissemióticos. E vamos adiante. Trago para vocês aqui na tela um conceito para a gente relembrar bem. Acompanhe comigo. O que é multissemiose? São aqueles recursos que envolvem o uso de diferentes linguagens. Nesse sentido, a maioria dos gêneros que circulam socialmente multissemióticos, pois envolvem, no mínimo, a linguagem verbal e visual, fotos, ilustrações, cores. Um poema visual, por exemplo, configura-se como texto verbo visual. Olhando para mim, veja só, isso que está no slide, quando a gente fala esses vários recursos, é o seguinte: quando nós encontramos um texto, digamos, frio, e as letras estão se desmanchando, ou as letras estão trêmulas, a cor também, tudo isso perpassa a ideia, transmite a ideia do frio. Então, recursos multissemióticos é justamente para que você, estudante, saiba que a gente não só se comunica pela questão oral ou escrita, há outros recursos. Então, a fonte, ou seja, o tamanho da letra, a cor, tudo isso influencia, tudo isso forma um sentido. E acompanhando mais ainda, voltando ao slide, nós temos esse mesmo poema, aqueles poemas que têm forma de pássaro e etc., disponibilizados nas mídias digitais, passa a envolver também a figura audiovisual. Grave bem essa palavra. Nesse caso, a compreensão adequada do texto depende da identificação dos efeitos de sentido produzidos pelos usos
pelos recursos gráficos articulados no texto verbal. Olhando para mim, é importante lembrar que mais adiante vocês verão textos que há o elemento verbal, o elemento não verbal, formando os dois uma só ideia. Ou seja, vocês vão encontrar textos multissemióticos, com várias modalidades, não só a escrita, não só a oral. Então, tudo isso comunica, tudo isso transmite uma ideia, tudo isso transforma uma ideia. Olhem só na tela. Nós temos aqui, são palavras inglesas, é claro, mas veja só, olhem as cores, olhem a fonte. Veja que as cores, as fontes, certo aí, a fonte, no caso, a letra, o tipo da letra se desmanchando. Veja que está transmitindo uma ideia. Não foi à toa que a pessoa que criou o texto colocou o preto e o vermelho. Olha o rap, olha o Halloween. Aí, já para dar aquela ideia de terror, voltando aí, veja só. Olha embaixo, nós temos o alfabeto, mas nós encontramos em cima as letras se desmanchando. Veja as cores, o preto e o vermelho já foram colocados nesse texto para dar uma ideia de terror. Então, justamente é isso, é o que nós chamamos de que é o efeito. Há uma questão importante que é justamente a intencionalidade. A intencionalidade da pessoa que criou o texto foi justamente mostrar que haverá a festa de Halloween. Então, observando as letras, as cores, claro que ficaria destoante colocar cores claras aí. Nesse caso, teria que se colocar as cores escuras para dar um teor de terror. E acompanhe comigo mais ainda. Veja, em uma sociedade do conhecimento, em que há uma multiplicidade de informações disponíveis aos leitores, os textos multissemióticos permitem representar a imaginação e a informação. Na tela, podemos ver justamente, olhem só o que está em destaque. Assim, as imagens, as cores, os tipos de letra também são portadores de sentido e precisam ser lidos e interpretados, trazem informações que precisam ser interpretadas, inferidas. Então, vejam só, quando a gente volta mais uma vez para esse texto, olha aí mais uma vez as cores, certo? A letra, o formato da letra, tudo isso está transmitindo uma ideia. Tudo isso é para ser interpretado. Não é apenas, não foi colocado aleatoriamente, certo? Então, lembrem-se, quando vocês forem compor um texto, certo? Multissemiótico, sobre o Halloween, dia. Claro que um texto multissemiótico sobre o Dia das Crianças, vocês vão usar o quê? Cores mais alegres, cores claras, até uma infantilização da linguagem. Quando eu falo infantilização aí, é colocar uma linguagem mais próxima à criança. Sei lá, pode colocar exemplos como algodão doce, balas, bombons, balas de chocolate, bombons, açúcares, justamente para dar essa ideia de infância. Então, relação multissemiótica, é isso aí. Entender as várias linguagens no texto que estão juntas, formando um efeito de sentido. E na mídia nós encontramos muito isso. Vamos ver? Verifiquem. Ai que veja, mas o que é mídia, afinal de contas? A mídia consiste no conjunto dos diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações, conteúdos variados. O universo midiático abrange uma série de diferentes plataformas que agem como meios para disseminar a informação. Jornais, revistas, televisão, rádio, internet. E lembrar que nos jornais, nas revistas, na própria televisão, nós encontramos os textos multissemióticos. Então lembrar que nós somos, é claro, bombardeados, entre aspas, por textos multissemióticos. E a mídia usa muito isso. O mundo da internet usa isso. A propaganda usa. Que tal você, estudante,
com o seu professor, em especial de língua portuguesa, certo? Pode ser de outro componente, criar uma propaganda, uma publicidade, certo? Justamente sobre essa questão dos textos multissemióticos, entender o porquê daquele símbolo, como eu falei a vocês, se for fazer uma festa sobre o Dia das Bruxas, o Halloween, fazer um cartaz, certo? Justamente com cores escuras, fazendo menção a isso, fazer um texto multissemiótico sobre o Dia das Crianças, sobre o Natal, utilizando imagens e lembrar que tanto a imagem quanto as cores juntas estão transmitindo uma informação, estão transmitindo um sentido. Então é importante lembrar, mais uma vez, se a gente fala em mídia e a mídia tem esses recursos, mas o que é a mídia? Na tela trago mais informação ainda. A mídia está intrinsecamente relacionada com o jornalismo, mas também com outras especialidades da comunicação social, como a publicidade, tornar público. A propaganda também se apropria dos meios midiáticos para atingir os seus objetivos, visto que a mídia atinge e exerce uma enorme influência na vida dos indivíduos, na questão contemporânea. Vejam só, quando a gente fala de linguagem, mídia, recursos multissemióticos, a própria propaganda, os comerciais, muitas vezes, por exemplo, dentro da mídia, dentro da propaganda, a repetição de um vocábulo, a repetição de uma palavra enfatiza uma ideia. E esta ideia, quando repete-se a palavra e mostra-se o produto, está passando para o receptor. Consuma, compre, use, leve. Em geral, utiliza-se aí a linguagem conativa. Não falei conotativa, e sim conativa. O que é a linguagem conativa ou apelativa? É aquela que pretende fazer com que, certo, o receptor seja atraído, persuadido no bom sentido para comprar aquele item, adquirir aquele item. Então é importante lembrar disso. Então vejam só, quando a gente fala do uso da linguagem na propaganda, é isso aqui, acompanhe. A propaganda é um modo específico, sistemático, de persuadir, visando influenciar com fins ideológicos, políticos, as emoções, as atitudes, opiniões ou ações do público. O resultado desejado é uma mudança de atitude em relação ao assunto para o público-alvo, para promover uma agenda política para que você consuma aquele produto, influenciar. Repetindo, na aula de hoje, nós estamos debatendo justamente isso, é essa linguagem multissemiótica, é essa linguagem com várias linguagens, verbal, oral, vê a mídia, o uso dessa linguagem na mídia, vê também na propaganda. Acompanhe comigo essa aí, vamos analisar. Veja só, nós temos o produto, nós temos o nome do produto, mas veja que o personagem que está representando aí a questão do produto, ele tem uma relação afetiva com o produto. Então, há o verbal, o nome do produto, há a questão, veja a questão corpórea, olha aí a aproximação dele com o produto. E tudo isso produz um efeito, tudo isso perpassa uma ideia. E o efeito e a ideia que estão aí justamente é dizer que há uma relação quase que afetiva com o produto. Então, o que eu quero que vocês observem, certo, nessa propaganda e em outras, é que tudo que está transmitindo uma ideia. E também há, mais uma vez, por favor, há uma função conativa, porque está se dizendo para o receptor, para o consumidor, consuma, compre esse produto, porque há quase que uma relação afetiva para com ele. Então, é isso aí. Olhando para mim, a gente tem que entender essa questão. Vejam só, a questão multissemiótica, a questão da mídia, da propaganda, a linguagem, que a linguagem não é só oral,
nem é só escrito. Veja a proximidade dele com o produto, a afetividade dele para com o produto. Lembro daquela propaganda que eu falei a vocês, o cartaz, aliás, do Halloween. Tudo isso transmite uma ideia. E uma questão importante, você sabia? Já a publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público, publicidade, tornar público. Com a Revolução Industrial, no final do século XIX, e o fortalecimento do capitalismo, a publicidade ganhou um sentido mais comercial, certo? Propagar o produto, tornar o produto público, levar ao público. Tudo isso nós perpassamos pela questão da linguagem. Olhem aí, vejam na tela. Aqui nós temos o gênero textual, nós temos a propaganda, mas eu quero que vocês observem aí a linguagem. Veja aí a linguagem multissemiótica, o verbal, o não verbal. Olha o outdoor, olha o ônibus, o suporte. Lembrar que o suporte é onde está inserido o gênero textual. Vejam que as imagens transmitem uma ideia. Qual é a ideia que as imagens transmitem aí? É consumir aquele produto, vai dar paz, tranquilidade. Na tela podemos ver vários produtos. E temos também a questão de um jornal. E é importante lembrar que o jornal é um hipertexto, haverá um hipertexto, um texto linkado. Então vejam, o objetivo da aula de hoje nosso é justamente fazer com que você, estudante, entenda essa relação entre linguagem, sedução. A linguagem seduz. E também a questão da multissemiose, a multimodalidade. Então veja, mais uma vez, por favor, observem aí. Olha o outdoor, olha a questão do mapa de Pernambuco, olha o céu azul. Tudo isso transmite uma ideia. É importante salientar, é importante entender que há uma transmissão de uma ideia. Então é justamente essa questão. E aqui na tela trago para vocês questões importantes. Quando a gente fala em multimodalidade, a gente fala sobre a propaganda, tem que falar que um texto ele pode ser argumentativo, expositivo, informativo e persuasivo. Quando eu digo persuasivo, é persuadir, seduzir a pessoa, o consumidor, certo? O estudante, seja lá quem for que você quer que compre sua ideia. Comprar sua ideia é aceitar sua ideia, validar sua ideia, argumentar. Lembrar que quando a gente quer persuadir, temos que argumentar com base, fugir do achismo, expositivo, mostrar, apresentar, informativo, dar informações ao texto, ao seu receptor, aliás, e para tudo isso para persuadir. Então, lembrem-se, como a gente observou naquele momento, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, as cores, tudo isso transmite. Olhem esse exemplo aqui. Trago para vocês mais um do universo da propaganda. Há um interesse aí, é claro, que é de vender o produto, mas eu gostaria que vocês observassem o elemento verbal, o elemento não verbal, as cores, certo? Veja o café da manhã, que nós escolhemos juntos. Veja esse juntos em caixa alta, ele tem uma intencionalidade, quer dizer, enfatizar juntos não foi só uma pessoa, não fui apenas eu, mas juntos. Veja o produto, certo? O produto já convida para a questão de um café da manhã. Então, veja só alguns pontos. A linguagem é persuasiva, a imagem produz um efeito visual, há uma informação do produto. Então, aquela questão, propaganda, publicidade, linguagem, multimodalidade, tudo isso transmite uma ideia. E por falar em linguagem visual, acompanhe comigo na tela, mas olhem aí as imagens apresentando quente, alegre, casamento. Então, é isso. Então, a linguagem visual, tanto no uso de imagens, elas produzem um efeito. O efeito, certo? Da forma, do tamanho, da cor da letra, certo? Então, é isso que a gente quer transmitir para vocês. Entender que a linguagem, certo? Ela se produz assim. Então, há essa multimodalidade, há essa multissemiose. Veja mais um momento aqui. Olha aí a questão.
Olha aí, Operação Lei Seca. Veja como está escrita Lei Seca em caixa alta. Está destacando aí, certo? Então é isso que você tem que entender. Olha aí, negociação fiscal, olha as cores da bandeira brasileira. Então, as cores, elas foram colocadas justamente nesses dois textos para enfatizar. No primeiro, lei seca. Olha o vermelho, perigo. Perigo, você não pode beber, certo? Para conduzir um carro. E outro, a negociação fiscal de um órgão do governo. Tem que usar as cores do governo. Então, é essa a questão. Quando a gente chama aqui, mais uma vez, que as cores enfatizam, que o tamanho da fonte enfatiza uma ideia, tudo isso perpassa, transmite. Olha esse último aqui. Nós temos um outdoor, nós temos justamente o que? Uma modelo, olha, é um shampoo, olha os cabelos, o destaque aí da modelo são os cabelos. Então, justamente há uma persuasão para mostrar, justamente, vender o produto para se dizer assim, use este produto para justamente seus cabelos ficarem bonitos, macios. Então, é essa a intencionalidade. Eu acho que estamos sendo claros, não é isso? Então, a gente tenta enfatizar justamente esse ponto. Então, fechando aqui, olhando para mim, vamos lá, vamos lá. O que é que nós observamos hoje? A questão da multissemiose, a linguagem, lembrar que a linguagem, tanto verbal quanto a linguagem não verbal, transmitem ideias, lembrar que o texto não é só pela linguagem escrita, pela linguagem, pela falada oral, e sim por uma gama que nós chamamos da multissemiose, multimodalidade. Vimos que a propaganda e a publicidade, propagar e tornar público, certo? Claro que usam da linguagem, e a linguagem oral, a linguagem escrita, a imagem, a fonte, a cor, tudo isso transmite. Então, multimodalidade é isso, é o uso das várias linguagens para se formar a questão de uma ideia, a intencionalidade textual, entender que há uma intenção no texto. E nesse caso a gente viu justamente isso. Então, para finalizar, aqui eu digo a vocês, a função conativa ou apelativa é uma das funções da linguagem definida justamente por um linguista que ele pretendia justamente mostrar como a linguagem pode persuadir. Já finalizando, agradeço a vocês e peço que vocês, com o seu professor, com a sua professora, em especial, como eu já falei, de língua portuguesa, que tal fazer um texto da propaganda, da publicidade, usando em sala de aula a multissemiose? Pode fazer textos de campanhas também, como da Lei Seca, como a questão contra a Covid e etc., usando elementos verbais, elementos não verbais, utilizando fontes diferentes para transmitir a ideia. Lembrar que a linguagem aí é a alma do negócio, não é isso? Então vejamos aqui multimodalidade, certo? Linguagem verbal, linguagem não verbal, efeito de sentido. Lembrar que o mundo da internet é um mundo que se serve muito dessa multimodalidade, que é justamente essa linguagem, a questão virtual da linguagem. Eu acho que fomos claros, não é isso? Então lembrar que acompanhe conosco aqui no EducaPE. Um forte abraço.